Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 9 de maio de 2025. Nosso sextou. Bom, tropa, sextou amanhã, já vamos direto para os jogos, hein? Porque o Vasco da Gama tomou 4 do time amador. Meio-dia, a gente tem Dinamo de Kiev contra o Polissa Zitorme. Isso aqui é pela Liga da Ucrânia, tá? A gente já está na reta final e é um jogo interessante porque, vamos lá, vamos entender. São 15 times, então são 30 rodadas, faltam 3 jogos. 3 jogos aqui para acabar o campeonato. No momento, o Dinamo de Kiev está 4 pontos na frente do segundo. Ele ganhando esse jogo, dependendo do jogo do segundo, ele é campeão. Tá? E se ele tropeçar e o segundo colocado vencer, aí ele fica só um joguinho de distância, fica aí numa situação, né, de botando em risco esse título. Vai pegar o quinto colocado, que não briga por mais nada, né? A competição aqui vai só até a terceira, e já está o Shakhtar já está 15 pontos já na frente, não vai buscar. Aqui o único interessado é o Dinamo de Kiev, então é um jogo que eu buscaria essa vitória do Dinamo. Tá? Se você quiser ir um pouco mais tranquilo com o empate anula, cabe bastante. Por quê? Porque o Kiev vem de 10 jogos de vencibilidade e o Polícia vem de 5 jogos sem ganhar. Então é um time que não ganha contra um outro time que não tem perdido. É um cenário aí legal para pelo menos um empate anula aí para usar no seu bilhete. Vamos falar agora de segunda divisão da Alemanha. Acho que a partir de agora todos os jogos vão ser sobre gols, tá? Já vou adiantando. Vamos lá, 1h30 da tarde eu tenho Nuremberg e Colônia. Jogo muito importante para o Colônia, que acabou de cair para a segunda divisão, tem tudo aqui para subir, né? Faltam 2 rodadas para acabar a segunda divisão do alemão. E o que acontece? Os 2 primeiros sobem direto. O terceiro colocado ele vai para a repescagem. Então é muito importante para o Colônia estar entre os 2 primeiros. Tudo bem que pode ser o líder, campeão e tal, mas o objetivo do time é subir. Tá? Ser campeão ou não é só aquele algo a mais. Né? Ele está 3 pontos na frente do Elversberg e do Paderborn, então não pode dar mole, até porque o saldo dele é baixo. O saldo do Colônia é só de 10. O saldo do Elversberg, por exemplo, é de 23. Então, tropeço, se o Colônia perder esse jogo aqui e o Elversberg ganhar, pum, já passa. Se o Colônia perder e o Paderborn ganhar, o Paderborn já passa também. Ele ficaria até de fora da repescagem. Então, é um jogo muito importante para o Colônia. Pega o Nuremberg, que não luta por nada nem em cima nem embaixo. A dança do Thiago. E Colônia, eu guardo Colônia, empate anula. Tá? Também eu iria com empate anula, porque a gente está falando de uma segunda divisão, a gente está falando de um time que joga fora de casa, mas prioritariamente para mim é um jogo para gols. O Nuremberg vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos, o Colônia vem sofrendo gol nos últimos 8, só que o Nuremberg vem fazendo gols em 8 dos últimos 10. Então é um jogo, tá, que dá para usar 1,5, mas é um jogo que também daria para usar ambas marcam, porque são 2 equipes que sofrem bastante gols, né? E vem nessa sequência de sofrendo gols direto. Se a gente pegar o Nuremberg em 32 jogos, fez 55 gols e sofreu 54. Se a gente somar aqui, vai dar 109 gols em 32 jogos. É uma média superior a 3 gols por partida. Então dá para ficar de olho aqui nesse cenário para gols. A crise do Nuremberg não luta por nada. Ele vai jogar para fazer gol? Vai, porque o time ele não tem pressão. Então ele tem que terminar. Tem que terminar o campeonato e vai jogando. Fizer gol, fez. Tomar gol, tomou. Também os caras alguns querem aparecer para ir para um time melhor, de repente para um time de primeira divisão. E eu gosto do cenário aberto aqui. Tá? O Colônia só a vitória interessa. 2h30 da tarde eu tenho um confronto direto aqui na Liga da Áustria. Sturm Graz contra o Salzburg. O Sturm Graz tem 36 pontos, o Salzburg tem 32. 32. Ainda, se não me engano, depois desse ainda faltam 2 rodadas. Então, dá para rolar. Se o Salzburg, por exemplo, ganhar esse jogo, ele vai a 35. Ele fica a 1 pontinho só do Sturm Graz. Olha aí. Olha aí. Tem luta, hein? Se o Sturm Graz perder, ele não vai conseguir ser ultrapassado por conta do saldo de gols. Mas ele podem igualar ele em pontos, porque o Áustria Viena tem 33, o Wolfsberg tem 33. Então, assim, é um campeonato bastante aberto e passa muito por essa vitória do Salzburg para deixar ainda todo mundo com chance de ser campeão. Já o Sturm Graz ele tem que ganhar, porque joga em casa. É jogo aberto, é jogo decisivo.
Jogo para mim, para pelo menos 2 gols, mas eu gosto de um cenário de ambas marcam, porque são 2 grandes ataques, os 2 últimos campeões, inclusive, e gosto também do cenário de 2,5, que está pagando bem. O último jogo do Turma Ingresso foi 1-0, né? Me trollou, mas aqui é clássico também, né? Acho que aqui vai rolar gols, sim. Última rodada da segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, e eu só vou em 2 jogos, que são jogos para mim que valem alguma coisa. Vamos lá, vamos entender. Volendam, campeão. Excelsior, segundo colocado. Ou seja, os 2 times aqui eles já garantiram o acesso. Playoff, a gente tem do 3º ao 8º. Tá? O Emmen tem 56 pontos. O Emmen precisa ganhar. Por quê? Se o Emmen não ganhar e o Deboche ganhar, o Emmen ele é ultrapassado pelo Deboche, ele sai fora do mata-mata. Cris, por que o 8º não está marcado e o 9º não está? Acho que está bugado. Tá? Mas é do 3º ao 8º aqui que vão para um playoff. Então, como é um confronto direto, onde pro Emmen só a vitória interessa, né? Pensando que o seu adversário ali pode vencer o jogo, o seu rival aqui na classificação, eu acredito num jogo aberto, tá? Até porque também é um confronto direto. Então, gosto desse 1,5, gosto desse 2,5 e gosto desse ambas marcam também. Deixa eu ver só a quantidade de gols. Em 37 jogos fez 66 gols, sofreu 47. Jogo para mim, esse ambas marcam chega... Como tá pagando a mesma coisa, eu arriscaria mais no ambas marcam. O outro jogo que eu gosto é do próprio Deboche. O Deboche pega o Lanterna, tá pagando muito, tá? E o Deboche só a vitória interessa. Porque se ele empatar e o Emmen perder, ele fica atrás no saldo de gols. Então é um jogo, além de ser aberto, é um jogo que eu iria nessa vitória do Deboche aqui. Pelo menos o empate anula, na ousadia. Pega o Lanterninha. Não seria a Lanterna se não tivesse perdido o ponto, mas ainda assim fez uma campanha muito ruim. Ó, esse empate anula tá 2,20. Pô, pode ser interessante. O Vitesse não faz diferença nenhuma ganhar esse jogo, de repente dar uma entregada. Sabe? A odd não tá aí à toa, né? Se a odd do Vitesse tá menor, a casa tem um motivo para acreditar que ele é favorito. Mas falando em arriscar, tá? A gente tá falando em arriscar. Pô, sei não, hein? Não sei não se tá certa essa odd, não. 13h45 da tarde, vamos para um jogaço na Itália, Milan contra Bolonha. Só que antes, vamos para as palavras do nosso patrocinador. Bom, ultrapassou, antes da gente começar, quero falar para vocês que esse vídeo ele é patrocinado pelo Flashcore, que talvez seja o melhor aplicativo dos apostadores. Cara, independente de qual você gosta mais, você tem que ter o Flashcore. Eu já uso há muitos anos e vou mostrar aqui para vocês o porquê ele é diferente. Vamos lá, eu estou aqui com a tela inicial. Eu já tenho algumas ligas favoritas, mas você tem a opção, se você quiser, de selecionar alguma outra, tá? Deixa eu mostrar aqui o Brasileirão. O que eu tenho de interessante aqui? Brasileirão betano, eu venho no Cruzeiro e Vasco, né? Eu sou vascaíno, quero ver o que eu tenho de interessante para esse jogo. Vamos lá. Primeira coisa, Flashcore é o único aplicativo que você tem todas as odds aqui, ó, das principais casas. Então você pode comparar onde está maior e poder fazer aí a bet onde você vai ganhar mais. Eu tenho quem não joga, já está aqui, ó, Fabrício Bruno do Cruzeiro, cartões amarelos, né, tá suspenso. Aqui eu tenho do Vasco, lesionado, Spaê não vai jogar. Ó, Titi, motivos pessoais. Pô, informação aqui, esquece, pô, não tá faltando. Árbitro do jogo, local. Fora isso, eu tenho odd de todos os mercados, handicap asiático, gols, dupla chance. Aqui você não precisa nem abrir a casa de aposta, é só você ver qual odd e qual lugar tá melhor para você. H2H, que é o head-to-head, são os últimos jogos, tanto dentro quanto fora de casa, confronto direto, tem tudo aqui. Classificação, tá? E aqui eu também tenho as principais notícias para o jogo. Fora isso, para a gente fechar rapidinho, eu tenho a opção de selecionar esse jogo aqui como favorito na estrelinha. Vamos botar aqui, ó, botei todos do Brasileirão. Quando eu vier aqui na aba favoritos, tá aqui, ó, todos os jogos favoritos em ordem de horário. E quando os jogos que você selecionou estiverem ao vivo, você tem a aba do ao vivo, né, que é uma aba separada, ou então você pode acompanhar por aqui mesmo, você tem todos os detalhes do jogo em tempo real. Fechou? Então junte-se a essa tropa aí, que faz parte do Flashcore, que já é uma das maiores do mundo, tá? Eu realmente utilizo, por isso estou indicando para vocês. O link vai estar no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? E se você puder baixar, para nem que você não queira usar, mas para fortalecer o canal, você já vai estar ajudando bastante, tá? Mas eu tenho certeza que quando você começar a mexer aqui, você vai até esquecer dos outros apps. Fechou? Então vamos embora, vamos para os palpites.
Então, tropa, é isso aí. Eu tô indicando porque eu realmente uso, tá? Se você quiser me fortalecer o meu trabalho de uma forma gratuita, você baixa pelo link. Eu sei que é uma mania, né, já de fechar e abrir pelo aplicativo e tal para testar, abrir pelo Play Store ou a Apple Store. Mas se você puder baixar pelo link, é uma forma de você fortalecer o meu trabalho, tá bom? E você não paga nada por isso. Vamos lá, Milan contra Bolonha. Milan contra Bolonha. Esse jogo seria um jogo muito fácil de falar se eu não tivesse um único problema, que as duas equipes vão se enfrentar pela final da Copa no meio da semana, no dia 14. Que dia é dia 14? Quarta-feira, final da Copa da Itália. Então, assim, vão com titular ou reserva. Olhando a classificação, o Bolonha eu tenho praticamente certeza que vai com o time titular. Por mais que seja muito importante ganhar um título, o Bolonha ele tem muita chance aqui de pegar até uma vaga na Champions pela Liga. Faltam 3 rodadas, o Bolonha está a 1 ponto da Juventus, que é o último time aqui do G4. Então o Bolonha tem um sonho super vivo, sim, de jogar mais uma Champions. Então não tem por que poupar jogadores. Já o Milan, o que acontece? Vamos lá. O Milan está a 6 pontos da Champions, faltando 3 rodadas. E eu acredito que o Milan não consegue tirar essa pontuação, até porque, por exemplo, a gente vai ter Juventus e Lazio no final de semana, então uma das duas vai somar pontos, ou a outra ou as duas vão somar pontos. Eu acho que por o Milan aqui deu uma embaçada a questão da Liga. Mas tem um detalhe, o Milan, se for campeão da Copa, o campeão da Copa ganha vaga na Europa League. Então, pode ser mais importante para o Milan poupar aqui, focar na Copa e buscar a vaga pela Copa, pelo menos uma Europa League. E eu tenho sérias dúvidas que o Milan conseguiria ir pela Champions por aqui, hein? Porque ele está 1, 2, 3, 4, são 5 times na frente dele. E ele está 2 jogos atrás, faltando 3 rodadas. Não sei. Mas também o Milan está a semana toda sem jogar, não tem por que ficar poupando, né? Mas tem para quem for no Milan, tem esse risco, toma cuidado. O Milan pode estar focado ali onde está mais acessível buscar uma vaga numa competição europeia. Dito isso, eu gosto de 2 gols porque o Milan continua sendo Milan, o San Siro continua sendo o San Siro e o Bolonha continua com chance de ir para uma Champions, 1 ponto só da Champions, então ele vai para cima sim, e aí eu acredito em pelo menos 2 gols, tá bom? Eu ia dizer que eu gosto de ambas marcas, mas eu ainda tenho um pouco de receio de como as equipes vão estar motivadas para esse jogo, principalmente o Milan. Então estou fora desse ambas, embora seria uma boa opção. Para a gente fechar, eu tenho na La Liga, 4 horas da tarde, Las Palmas e Rayo Vallecano. Vou falar para vocês, o Las Palmas ele luta contra o rebaixamento. No momento ele está 3 pontos atrás do Alavés e tem que ganhar, né? Faltam 4 rodadas aqui na Espanha, o Las Palmas tem que começar a correr atrás para com tudo, porque o saldo do Las Palmas é muito ruim também, é menos de 14. O saldo do Alavés é menos 11. Então, ainda que o Las Palmas ganhe, dependendo de quanto o Las Palmas ganhar ou o Alavés perder, nem passa. Mas tem um detalhe importante. O Alavés, ele pega um time forte, tá? Se eu não me engano, é o Betis. O Alavés vai pegar uma pedreira aí, grande chance de perder. E o jogo torna mais importante ainda para o Las Palmas. Do outro lado, eu tenho o Rayo Vallecano, que luta por uma vaga competição europeia. No momento, ele está na Conference League, com 44 pontos, mas, obviamente, o Celta aqui no momento está na Europa League, é uma competição muito mais importante que a Conference, e o Rayo Vallecano vai tentar buscar essa vaga. E não só isso também, ele pode até perder a vaga da Conference League, porque ele tem 44 e o 12º tem 42. Então é um jogo que para as duas equipes só a vitória interessa. O Las Palmas ele precisa ganhar, tá, para não ser rebaixado, e o Rayo Vallecano, se não ganhar esse jogo, certamente ele já vai ser ultrapassado aí por uns 2, 3 times. Então, nesse cenário, eu gosto do cenário de 2 gols, também está pagando muito bem, assim como o Milan e Bolonha está pagando 1,30. É um jogo também para quem quer dar uma ousada, buscar assim ambas marcam, porque são 2 defesas muito ruins. Então é isso, tropa. Fechamos o nosso jogo. Seja uma sexta aí muito legal, tá bom? Mais uma vez, se você puder apoiar o meu canal baixando o Flashcore pelo meu link, vai me ajudar bastante. Cris, já tem um Flashcore, baixa de novo. Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, mais de gol e meio entre Milan e Bolonha. E para fechar, mais de gol e meio entre Las Palmas e Rayo Vallecano. Essa é a nossa duplinha de total de 1,68 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.